A Igreja de Deus é uma igreja que observa e segue as leis de Deus. Esta igreja tem uma promessa garantida de entrar no reino eterno dos céus, porque as leis de Deus são graciosas e diligentemente obedecidas lá. Portanto, hoje, vamos dedicar algum tempo para estudar a palavra de Deus com o título Sigamos a Lei de Deus, para que possamos obedecer plenamente às leis de Deus, em vez de nos conformarmos com esta geração desprovida das leis de Deus. Espero que todos nós nos tornemos o povo celestial desta época, que obedece completamente aos ensinamentos e instruções da Bíblia e dos profetas. Hoje, vamos examinar algumas passagens da Bíblia sobre casos em que as pessoas receberam bênçãos por obedecerem às leis de Deus, e casos em que as pessoas receberam castigos de Deus por não cumprirem as leis de Deus. Há leis universais no universo, há leis celestiais no céu, e há leis terrestres nesta terra. Deste modo, para nós, povo celeste, Deus estabeleceu as leis celestes, a fim de nos conceder a salvação. Se nós nos desviarmos das leis ou não as cumprirmos, não podemos deixar de cometer a loucura de não conseguirmos encontrar o caminho para o eterno reino dos céus. Examinemos, através das palavras escritas em Jeremias capítulo 9, que Deus estabeleceu os princípios e regulamentos da salvação para nós. Vejamos os ensinamentos de Jeremias, capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Quem é o homem sábio, que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra, e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor, porque deixaram, o que é que eles deixaram? A minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes, andaram na dureza do seu coração e seguiram os balins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Examinar Jeremias capítulo 9, por si só, serve para revelar a gravidade da catástrofe e do castigo que cairá sobre aqueles que não seguirem as leis de Deus. Através do profeta Jeremias, Deus lança um aviso severo sobre as consequências. No entanto, hoje em dia, muitas igrejas no mundo ignoram completamente a aliança, os decretos, os regulamentos e as leis de Deus. É inquestionável que, no céu, existe um pacto e uma lei ordenados especificamente para a nossa salvação. Pensem no que está escrito em Jeremias capítulo 9. Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Enviarei a espada após eles, até que eu venha a consumi-los. Vejamos alguns exemplos disto no Antigo Testamento. Passemos a 2 Crônicas capítulo 12. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, o que é que ele fez? Ele não seguia as leis e os mandamentos de Deus, mas o reino continuava a ser próspero e tinha muitos soldados. Depois de o reino se ter transformado numa potência sem rival, que os países vizinhos não se atreviam a provocar, o rei Roboão, filho do rei Salomão, abandonou as leis de Deus. Deixou a lei do Senhor, e, com ele, todo o Israel. Ao verem o rei agir assim, as pessoas imitaram também as suas ações. Versículo 2. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor.
Depois de terem abandonado os mandamentos de Deus, seguiram-se acontecimentos infelizes. Versículo 3. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que, por causa de Sisac, se ajuntaram em Jerusalém. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim. No capítulo 12, versículo 1, está escrito que ele e todo o Israel com ele abandonaram a lei de Deus. No entanto, no versículo 5, como é que Deus explica esta situação através do profeta? Deus disse, tu abandonaste-me. Por outras palavras, abandonar a lei de Deus é abandonar as palavras de Deus. Além disso, abandonar as palavras de Deus significa abandonar quem? É um ato de abandonar Deus. Vejamos novamente o versículo 5. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que, por causa de Sisac, se ajuntaram em Jerusalém. E disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisac. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram, o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisac. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Tal como está escrito, quando as pessoas abandonaram as leis de Deus, seguiram-se inevitavelmente dificuldades, angústias e desastres. Isto estava predeterminado para o povo de Deus. Hoje, todos os membros da nossa família, na verdade, que caminham para a salvação com a esperança do céu, devem perguntar a si próprios, há algum aspecto da palavra de Deus que eu esteja a negligenciar? Há alguma área em que estou a falhar? Se corrigirem estas coisas, Deus abençoar-vos-á imediatamente. Esta é a promessa do nosso Deus, uma promessa diferente das que são feitas pelos homens. Vejamos as bênçãos que Deus nos concedeu, passando a Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Vejamos o capítulo 3, versículo 7, de Malaquias. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Porque é que Deus estabeleceu a regulamentação do dízimo? No fim de contas, Deus quer abençoar-nos. Deus dá-nos sempre os seus mandamentos com essa intenção, não por Ele próprio. Ele não nos dá ordens, dizendo, faz isto, ou faz aquilo, para seu próprio benefício. Deus quer abençoar-nos. Passemos ao capítulo 20, versículo 8, do Êxodo. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Passemos ao versículo 11 para examinar o dia de sábado. Porque, em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, ao 7º dia, descansou. Por isso, o Senhor abençoou. O que é que Ele abençoou? O dia de sábado e o santificou. Irmãos e irmãs, não foi Deus que estabeleceu o regulamento do dízimo, para nos conceder bênçãos. Além disso,
Como podemos ver no Êxodo capítulo 20, o dia de sábado não é o decreto, o regulamento e a lei de Deus, que Deus estabeleceu para nos dar bênçãos. Algumas pessoas abandonam as leis de Deus. Algumas pessoas violam-nas facilmente e não consideram isso um grande problema. No entanto, isso trará inevitavelmente consequências. Para uma nação, isto pode resultar num golpe fatal, e para uma família, pode dar origem a grandes dificuldades. O resultado terrível é inevitável. A razão é apresentada em 2 Crônicas capítulo 12, versículo 1. Quando abandonaram a lei de Deus, Deus disse que não foi a lei que eles abandonaram, mas Deus. Em suma, acabaram por rejeitar tanto a mão protetora de Deus como a sua mão de bênçãos. Como resultado, o reino foi sujeito a invasões de outros países, e o povo tornou-se escravo e cativo nessas terras estrangeiras, viveu uma vida de servidão até à morte. Isto pode ser suficientemente compreendido e validado através das histórias que se encontram em 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Quando nós olhamos para a história da Coreia, não ouvimos dizer que um príncipe herdeiro da realeza tinha de se dedicar a estudos rigorosos. Entre as muitas disciplinas que estudavam, a história era objeto de grande destaque. Isto é porque a história nos esclarece sobre a sabedoria de vida que não experimentamos diretamente. Ela transmite lições de vida inestimáveis, adquiridas através dos relatos de outros. De acordo com Romanos capítulo 15, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Hoje, através da história de Roboão, escrita em 2 Crônicas, capítulo 12, podemos compreender plenamente o quanto devemos valorizar e apreciar a lei de Deus. Quando eles abandonaram a lei, Deus declarou: "Abandonastes-me." Por isso, mesmo quando Sisaque, rei do Egito, atacou Israel, não houve proteção de Deus. Deus já se tinha afastado de Israel, pelo que acabaram por ser conquistados e escravizados pelo Egito. Muitas pessoas perderam a vida, o que teve um desfecho trágico. Vejamos o versículo 14. No versículo 14, está escrito: "Fez ele o que era mau, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor." Abandonou a lei e o seu coração afastou-se de Deus, pelo que a Bíblia registra: "Fez ele o que era mau, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor." Continuemos com o versículo 15. "Fez ele o que era mau, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor." Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias. Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. A guerra entre eles era constante. No capítulo 13, versículo 10, podemos ver uma cena em que Abias, rei de Judá, a sul, se dirige a Jeroboão, rei de Israel, a norte, quando estes estão em guerra um com o outro. Passemos ao capítulo 13. Vejamos o capítulo 13, versículo 10. No versículo 10, está escrito: "Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos, temos sacerdotes, que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, porém vós o deixastes." Por outras palavras, ele está a dizer: Israel do Norte, não abandonaste Deus. Mas nós estamos a cumprir as leis de Deus desta forma. Versículo 12. "Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais,
porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada, por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então, clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel diante de Abias e de Judá. Naquela altura, havia uma guerra entre Judá, a sul, e Israel a norte. O rei de Israel era Jeroboão, e o rei de Judá era Abias. Abias era filho de Roboão. Continuemos com o versículo 15. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo o Israel, ou seja, Israel, a norte, diante de Abias e de Judá. Porque é que eles foram derrotados? O Judá do sul advertiu e aconselhou Israel do norte, dizendo: Nós guardamos sempre os mandamentos do nosso Deus, mas vós não guardais as suas leis. Não vos afasteis de Deus, nem o abandoneis, mas vinde diretamente a Deus. Continuemos com o versículo 16. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel. Quantas perdas houve? 500.000 homens escolhidos. 500.000 de pessoas foram mortas. Irmãos e irmãs, mesmo 10.000 é um número significativo. Durante a guerra entre Abias, rei de Judá ao sul, e Jeroboão, rei de Israel ao norte, houve 500.000 baixas entre os homens capazes de Israel. O que está por detrás desta tragédia é o rei Abias, de Judá, que guardou os mandamentos de Deus, e o rei Jeroboão, de Israel, que não guardou os mandamentos de Deus, mas tratou-os com negligência e desprezo. Em última análise, a diferença entre o vencedor e o vencido era o facto de obedecerem ou não aos mandamentos de Deus. Esta diferença provocou a morte de 500.000 pessoas. Nós podemos examinar continuamente esta lição em 2 Crônicas capítulos 12 e 13. Assim, esta guerra física serve de sombra, prefigurando uma grande batalha espiritual que está para vir. Esta última grande batalha espiritual será entre Deus e Satanás e seus seguidores, que não são o povo de Deus. Também nesta batalha, Deus sublinha a importância dos seus mandamentos. Vejamos o capítulo 12 de Apocalipse. Examinemos a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que é que eles guardam? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Mesmo que o dragão estivesse sobre algo maior do que a margem de areia do mar, poderia ele derrotar aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ao longo de todos os ensinamentos dos profetas do passado e de toda a Bíblia, Deus sempre acompanhou aqueles que aderiram aos seus mandamentos e concedeu-lhes a glória da vitória. Em toda a história, houve aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e aqueles que não os guardaram. Na batalha final descrita em Apocalipse capítulo 12, há os restantes da descendência da mulher que guardam os mandamentos de Deus e os seguidores de Satanás que não guardam os mandamentos de Deus. Embora os seguidores de Satanás possam ostentar um número incontável, como a areia na praia, isso não tem qualquer significado.
Não é verdade? Deus considera esta terra tão minúscula, como uma gota de água num balde. Por favor, olhem para as estrelas do universo e contemplem o cosmos infinito. Deus, que governa esse mundo, sempre esteve com aqueles que obedecem e seguem fervorosamente os seus mandamentos com graça. Deus garante-nos isto através das palavras que se encontram em 2 Crônicas capítulos 12 e 13 e Apocalipse capítulo 12 versículo 13. Através destas passagens, Deus confirma-nos repetidamente esta verdade. Passemos a Deuteronômio capítulo 8. Em todas as grandes batalhas espirituais, devemos sempre seguir as leis de Deus e caminhar com Ele, de acordo com a sua vontade e os seus ensinamentos. Nós nunca devemos esquecer que Deus concede continuamente a glória da vitória espiritual ao seu povo, que vive fielmente sob a sua orientação. Vejamos o capítulo 8, versículo 1, do Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, está escrito: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deus deu aos israelitas os seus mandamentos, regulamentos e leis enquanto viviam no deserto. Está escrito que era para saber o que lhes ia no coração, se guardariam ou não os mandamentos de Deus. Vejamos o versículo 3. Ele te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de que é que devemos viver? De tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vejamos o versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Portanto, o que é que devemos fazer? Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Quando nós observamos os seus ensinamentos, Deus acaba por nos conceder bênçãos. Passemos ao versículo 16. No versículo 16, está escrito que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Por detrás de tudo o que Deus faz por nós e nos ordena, há sempre a vontade profunda de Deus de nos abençoar. No entanto, se nós não nos apercebermos das bênçãos que estão subjacentes e não obedecermos à palavra de Deus, perderemos inevitavelmente essas bênçãos. Não deveríamos estar conscientes deste facto. Como filhos celestiais, nós devemos seguir sempre os ensinamentos de Deus, não importa o que Deus nos mande fazer ou o que Deus nos diga para seguir. Vejamos o capítulo 28 do Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então, o que é que Deus vai fazer? O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Todos vocês acreditam nestas palavras? Atualmente, vocês frequentam a melhor igreja do mundo. Vocês podem orgulhar-se disso. Por quê? Quem é que fez esta promessa? Foi o nosso Deus que fez esta promessa. Embora as palavras das pessoas possam nem sempre se concretizar, as promessas feitas por Deus serão certamente cumpridas. Está escrito que Deus nos colocará acima de todas as nações da terra. No entanto, há uma condição: seguir a palavra de Deus.
Se obedecermos plenamente a Deus e seguirmos cuidadosamente os seus mandamentos, receberemos, sem dúvida, esse resultado. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos transbordarão, seguindo-nos para todo o lado e tornando-nos quase esmagadoras, devido à abundância de bênçãos que recebemos. Eu peço-vos que se lembrem disto e que tenham ainda mais orgulho e sentido de dignidade. Hoje em dia, há muitas igrejas à nossa volta que apenas mantêm a aparência de uma igreja. Enquanto elas proclamam com a boca que são o povo de Deus, permanecem ignorantes sobre o que são os decretos, os mandamentos e as leis de Deus. Elas usam a desculpa enganosa. Tudo o que é preciso fazer é simplesmente acreditar, enquanto negligenciam e desconsideram todos os decretos, regulamentos e leis de Deus. No entanto, como nós lemos em Deuteronômio capítulos 8 e 28, Jeremias capítulos 11, 16 e 44, e em toda a Bíblia, aqueles que desprezaram e abandonaram as leis e os regulamentos de Deus enfrentaram sempre castigos, calamidades e maldições, independentemente da época. Para além disso, foram constantemente derrotados nas suas lutas. Hoje em dia, sejamos como Abias, rei de Judá. Qual foi a principal razão pela qual ele foi capaz de derrotar os 500.000 inimigos? Ele disse: uma vez que nós estamos a cumprir os mandamentos de Deus, estamos destinados a alcançar a vitória nesta batalha. Escutai, pois, vós, povo de Israel do Norte. Não vades contra Deus, nem luteis contra Ele, porque não sereis bem-sucedidos. O que ele quis dizer era que eles não deviam ser complacentes com o facto de terem um exército enorme. Por outras palavras, não deviam vangloriar-se dos seus números. Com fé, Abias disse: Deus está certamente conosco. Os seus inimigos elaboraram a sua própria estratégia, enviaram tropas para a retaguarda, colocando a emboscada atrás do exército dele. No entanto, Deus não lhes concedeu a vitória. Ao examinarmos este acontecimento histórico, não poderemos reafirmar que existe aquele que guia todas as épocas e toda a história. Nós podemos mais uma vez confirmar que tudo está dentro da vontade de Deus, e é Deus que o conduz. O reino dos céus está a aproximar-se. À medida que o reino dos céus se aproxima, perguntemo-nos: estamos a tornar-nos ainda mais fiéis aos mandamentos de Deus? Ou será que estamos a negligenciar os mandamentos de Deus? Reflitamos sobre nós próprios e sigamos os santos ensinamentos do Pai e da Mãe Celestiais até ao fim, para que possamos todos tornar-nos graciosos membros da família de Sião que ensinam as leis, os regulamentos e os decretos de Deus a todas as pessoas. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.